Por que Deus me escolheu? O que Ele viu em mim? Uma simples judia de um vilarejo chamado Nazaré. Eu não sei fazer nada de extraordinário. Era apenas uma jovem envolvida no meu cotidiano de ajudar a minha mãe nas tarefas de casa, com pés empoeirados e aguardando o dia do meu casamento com José. Eu queria uma festa linda, com todos os nossos familiares e amigos. Não aconteceu como eu planejava. Alguns, quando souberam da minha gravidez, me julgaram. As pessoas que me viram crescer zombavam de quando eu falava sobre a visita do anjo Gabriel. Até José pensou em me abandonar. Desde que aceitei o chamado de Deus, me vi muitas vezes sozinha. Mas Deus preparou minha prima Isabel para me receber. Ela se alegrou tanto em me ver, celebrou meu filho, me ensinou como deveria agir agora, como mãe, como esposa. O amor de Isabel curou meu coração. Foram 3 meses onde Deus me deu forças e coragem para voltar para onde desacreditaram de mim. Em nenhum momento eu cogitei desistir. Eu abracei o chamado de Deus. Sabia que Deus iria me dar força, ia me dar graça para cumpri-lo. Eu me rendi ao propósito, me doei por inteira ao Criador, quando declarei com todo o meu ser: cumpra-se em mim o seu querer. Eu soube ali que a missão que acabara de receber era maior do que eu, maior do que os meus sonhos, maior do que a minha vontade, maior do que a minha reputação, maior até do que a minha própria felicidade. Eu senti o Verbo vivo sendo formado no meu ventre. A palavra se fez carne dentro de mim, aquele sobre o qual foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, que me criou, que era antes de tudo, fez do meu ventre a sua primeira morada na terra. 9 meses haviam se passado e perto da sua chegada precisamos ir a Belém para o censo. Foi uma longa e desconfortável viagem. Eu estava muito cansada. E quando chegamos, não havia um lugar apropriado para nos receber. Mas o Criador nasceu numa estrebaria. O meu bebê estava ali, finalmente nos meus braços. E eu pude ver o seu rosto pela primeira vez. Por ele, eu suportei tudo. Mesmo sabendo que uma espada atravessaria o meu coração, eu disse sim ao chamado. Eu meditava sobre tudo o que via e ouvia. Muitas vezes eram só os meus pensamentos e eu. Amamentei o pão da vida. Vi seu primeiro sorriso e as suas primeiras lágrimas. Ensinei o Logos a falar as primeiras palavras, mas era como se ele já as soubesse. Mas agora estava experimentando em seu próprio ser tudo o que havia formado para nós. Ele me escolheu como portal para vir a este mundo como homem. Jesus era diferente desde criança. Ele falava sobre o Pai, e eu sabia que não era sobre José. José foi um bom homem, nos protegeu quando precisamos largar tudo para nos refugiarmos por 3 anos no Egito. Foram dias muito difíceis, eu deixei tudo para trás por causa de Jesus, eu não poderia perdê-lo. Quando pudemos voltar, nossa família viveu dias muito bons. Jesus crescia com graça e sabedoria. Eu amava ouvi-lo falar. Todos reconheciam que ele era escolhido de Deus, sempre obediente, atento a tudo. Ele adorava ouvir sobre a lei e por muitas vezes eu o via só, conversando com Deus.
Jesus observava José trabalhar como marceneiro e por algum tempo exerceu o ofício do pai. Cheguei a pensar que assim também seria com a sua vida, mas ele era especial. As coisas dessa terra não tomavam lugar no seu coração. Quando ele foi morar em Cafarnaum, longe de nós, era como se eu tivesse perdido um pedaço de mim. No fundo, eu sabia que era apenas o começo da sua partida. Cheguei aí com seus irmãos buscá-lo, porque soube que as multidões o comprimiam de todos os lados e ele já não tinha nem tempo de se alimentar. O meu coração de mãe ficou preocupado e andei por horas para tentá-lo convencer a voltar para casa conosco. Mas foi ali, ouvindo o meu filho dizer que a sua mãe e os seus irmãos eram aqueles que faziam a vontade do Pai, que eu soube que para continuar perto dele precisaria olhá-lo de outro jeito. Ali eu soube que ele já não era mais só o meu filho, ele era Senhor e Salvador. Quantos conflitos nós mães carregamos, mas foram tantos sinais e maravilhas que ele realizou. As mãos que seguraram as minhas para aprender a andar agora tocavam vidas para curar. Foram 3 anos que eu ouvi muito pouco, mas eu ouvia tantas coisas boas a respeito dele. Muitos o criticavam também. Diziam que ele estava fora de si, que andava com pecadores, que criava tumultos por onde passava. Mas eu sabia que o Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que o Jesus que curou o paralítico à beira do tanque lá em Betesda, o cego de nascença, esse sim era o meu filho. E a cada notícia que chegava sobre ele, o meu coração batia mais forte. No dia em que o prenderam, me lembrei das palavras de Simeão lá no templo. No dia em que eu e José fomos apresentá-lo, uma espada afiada atravessará seu coração. Eu não pude me conter. Fui atrás do meu filho. As horas se passavam e Pilatos o apresentou à multidão. Quando ouvi eles gritarem, crucifica-o, o meu coração tremeu. Ver meu filho ferido e humilhado daquele jeito, nu diante de todos, carregando uma cruz como se fosse um ladrão, sendo cuspido, torturado injustamente, fez a minha alma sangrar. O meu filho não. Ele era maravilhoso. Ele sempre ajudou a todos. Honesto, bondoso. O meu filho não merecia. Foi doloroso demais para mim ver meu filho naquela cruz. Eu só queria poder abraçá-lo de novo, mais uma vez, ouvir a sua voz. Até o fim, ele se preocupou comigo quando pediu para João cuidar de mim. O último suspiro do meu filho dilacerou meu coração. Mas eu me agarrava à promessa de que ele nos fez. Ele disse que voltaria, que iria ressuscitar no 3º dia, e eu mantive a esperança dentro de mim. Por isso é que eu não sucumbi diante da dor. Esperei passar o sábado. Foi o sábado mais longo da minha vida. Eu precisava ver o corpo do meu filho, cuidar dele na sua morte, dar a ele um sepultamento digno. Eu mal dormia à noite. Cedo de manhã eu fui com as outras discípulas dele perfumar o corpo e fiquei espantada em ver que ele não estava lá naquele túmulo. O lenço estava dobrado. O meu filho voltaria. Eu sabia no meu coração. E foi o que aconteceu. Quando os meus olhos o viram novamente, o meu coração despedaçado foi costurado. Ali ele parou de sangrar e se encheu de fé novamente. Mas não era mais Jesus o meu filho. Eu soube que ele era Jesus o meu Deus. Quando eu
me via tão pequena, esquecida, sem nada de especial a oferecer, Deus me viu bendita e me fez bem-aventurada entre as mulheres. Ele viu o meu coração, Ele viu a minha essência de pureza, humildade, submissão e lealdade. Ele me escolheu e eu me sinto tão amada por Ele. Deus confiou a mim uma grande missão de dar à luz aqui na terra o seu Filho unigênito. E olhando para trás e tudo que eu passei, eu posso afirmar com certeza, valeu a pena. Louvado seja o Senhor. O meu nome significa aquela que levanta. Eu sou Maria.